Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. O convidado de hoje já esteve à frente de empresas como a Scott, a Tetra Pak e a Compal. Desde 2006 assumiu a presidência da Unicer, uma empresa de capital maioritariamente português que comercializa cerveja, água engarrafada e outras bebidas. Quem o conhece descreve-o como um líder capaz de inovar e comunicar de forma informal, características que também lhe valeram o prémio de Best Leader em 2009 na categoria de internacionalização. António Pires de Lima é presidente da Unicer e presidente do Conselho Nacional do CDS. Muito obrigada por ter aceitado o convite deste Grandes Negócios. Boa noite, é um prazer para mim estar aqui consigo. É um prazer, é nosso. Ontem o Governo reviu em alta as condições macroeconómicas, recessão de 3,3%, desemprego de 14,5%. A única boa notícia é que o déficit da balança comercial melhorou substancialmente de 10% do PIB para 6,4%, graças sobretudo ao aumento das exportações. Como é que as empresas ainda resistem neste contexto adverso? Resistem com alguma dificuldade. De facto, este é um tempo onde só as empresas geridas com grande realismo e muito rigor sobrevivem. Nós estamos a viver uma fase muito difícil no mercado interno, com uma queda de consumo substancial, que também é sentida ao nível das bebidas. A Unicer também já está a sentir essa quebra nas vendas? No consumo interno, sim, desde há 2 anos e, nomeadamente, com especial ênfase desde o segundo semestre de 2010. Os volumes nas várias categorias que comercializamos, cervejas, águas, refrigerantes, estão a cair entre 5% a 10% e a previsão que temos para este ano é que possam até cair mais do que 10%. Portanto, estamos claramente a atravessar uma fase de ajustamento muito doloroso em Portugal, que é necessária. E daí a opção de fechar a fábrica em Santarém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, já lá iremos. Mas, portanto, esta austeridade que está a ser imposta aos portugueses é necessária. E é necessária porque é a única forma de corrigirmos déficits estruturais que temos vindo a acumular ao longo dos últimos 30, 40 anos. Nós temos de ter a capacidade de viver com aquilo que criamos, com aquilo que produzimos, coisa que nunca fizemos ao longo dos últimos 40 anos. E, portanto, eu entendo este esforço como necessário e acho que ele está a ser bem valorizado pelos nossos parceiros internacionais, por aqueles que nos emprestam dinheiro para irmos, apesar de tudo, financiando a nossa vida. Mas isto exige às empresas, eu diria que 2 coisas. Uma, terem, como eu estava a dizer há pouco, uma gestão muito realista e estruturas de custos muito competitivas. As empresas não podem ter gorduras, não podem viver num regime de mordomias, têm de ter equipas de gestão especialmente capazes e que saibam liderar pelo exemplo. E depois exige, e esse foi um trajeto que felizmente a Unicer já começou há muito tempo, há 10 anos, que as empresas saiam da sua zona de conforto e se internacionalizem, exportem as suas marcas, os seus serviços, os seus produtos. E nós, Unicer, iniciámos esse trajeto, felizmente, há 10 anos, intensificámo-lo muito nos últimos 4 ou 5, e, portanto, mais de 30% das nossas vendas, no caso das cervejas, mais de 40% das nossas vendas, já são feitas fora de Portugal. Portanto, o ano passado, só para lhe dar uma nota, nós decrescemos em volumes 2, 3%, o que, enfim, não é muito grave, atendendo à dimensão da crise no mercado doméstico. Mas isto só foi possível porque, nos mercados externos, as nossas vendas cresceram em volume 10% e em valor 15%. Isto permitiu à empresa ter construído, apesar das dificuldades do ano, um exercício positivo. Apresentámos 25 milhões de euros de resultados líquidos e diminuímos a nossa dívida pelo 6º ano consecutivo para menos de 200 milhões de euros, 190 milhões de euros, o que põe a Unicer numa posição de algum conforto e de grande solidez perante esta crise de liquidez com que estamos confrontados. Mas neste contexto de crise de liquidez, sentiram, por exemplo, mais dificuldade em exportar para países europeus? É por isso que têm procurado diversificar os vossos mercados? Nós temos conseguido ganhar cota de mercado nas nossas exportações também para a Europa. O ano passado as nossas vendas na Europa, no mercado europeu, cresceram entre 7% a 8%, num contexto semi-recessivo ou de estagnação na Europa. Portanto, estão de alguma forma em contraciclo. Estamos a ganhar a cota de mercado. Também somos um player ainda relativamente pequeno,
há cada vez mais portugueses a viverem fora de Portugal. A nossa exportação vai muito dirigida para a diáspora portuguesa, para quem fala português, nomeadamente na Europa, e, portanto, estamos a aproveitar este momento para crescer fora de Portugal e também na Europa. Embora os nossos mercados internacionais mais relevantes continuem a estar em África, nomeadamente em Angola, Cabo Verde e Guiné. No conjunto, nós dos 650 milhões de litros que o ano passado vendemos, mais de 210 já foram vendidos fora de Portugal, e isso tem sido fundamental para continuar a fazer da Unicer uma empresa sustentável, uma empresa lucrativa, um projeto que vale a pena. Nos últimos anos, a Unicer, e neste contexto de internacionalização, foi impedida de vender a água, pedras salgadas, no Brasil. Quer explicar como é que foi este episódio? Bom, é um episódio triste porque, de facto, nós verificamos que em alguns países, com os quais, aliás, nós temos relações políticas extremamente positivas, são muitas vezes encontrados métodos administrativos para dificultar ou até impedir, foi o caso de Pedras, a venda de marcas nesses mercados. O Brasil é um mercado altamente protecionista, que dificulta muito as importações, portanto as exportações de outros países, e encontraram diferentes tipos de argumentos para administrativamente impedirem a venda da marca Pedras, que já se vendia no Brasil, durante os últimos 3 ou 4 anos. Felizmente esses problemas foram resolvidos no final do ano passado e nós estamos agora a retomar uma trajetória de desenvolvimento das nossas marcas. Pedras, espero que também Superboc no futuro, no Brasil, e também estamos a reativar, já reativámos há 2 anos, aliás, a internacionalização da marca Pedras nos Estados Unidos da América e no Canadá. Portanto, é um dos projetos sobre o qual nós temos mais carinho. Nestes momentos de crise, é preciso perspectivar as empresas como projetos de esperança, de crescimento, de futuro. E nós, ao mesmo tempo que estamos a fazer o trabalho que às vezes é difícil e nem sempre bem compreendido, de ter uma estrutura de custos tão racional e competitiva quanto é possível em Portugal, estamos a lançar uma série de alavancas de crescimento para a Unicer fora de Portugal. Desenhámos um projeto a que chamamos Projeto 1000 milhões, queremos faturar o dobro do que faturamos hoje durante esta década que agora se iniciou, e não tenha dúvidas, quer dizer, a grande oportunidade de crescimento para atingirmos estes 1000 milhões está na Europa, está em África, em Angola, Cabo Verde, Guiné. Estamos a lançar também uma atividade agora em Moçambique e na África do Sul, com pessoas nossas, e nas Américas. Esse episódio do Brasil. É por episódios como esse que, neste caso, já foi resolvido, e países excessivamente protecionistas, que diz que a lei da reciprocidade deveria ser uma prioridade política? Claro, porque não é preciso dizer mal de ninguém, mas é um facto que é difícil exportar o que quer que seja, por exemplo, para a Venezuela, que nos vende imensa energia. É muito difícil exportar para o Brasil, ao mesmo tempo que empresários brasileiros tomam participações relevantes, de controle até, nas maiores empresas portuguesas. E em Angola a situação é diferente, tem sido possível exportar substancialmente muitas empresas de Portugal para Angola, mas nem sempre é muito fácil concretizar investimentos no mercado angolano. Nós, Unicer, como sabe, temos um projeto de investimento em Angola desde 2005, 2006, e tem sido muito difícil arrancar com o investimento, apesar da nossa intenção, porque, enfim, estamos numa posição de parceria onde só temos 49% do capital, foi isso que nos foi ditado pelo Estado angolano, e para fazer investimentos da grandeza deste que queremos fazer, são quase 150 milhões de dólares logo numa primeira fase, é preciso disponibilidade financeira de todos os acionistas e não só do minoritário, neste caso da Unicer. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que há um trabalho importante que tem de continuar a ser feito pelas autoridades portuguesas, no sentido de abrir portas, de assegurar que os nossos parceiros políticos, estou a falar neste caso do Brasil, da Venezuela e de Angola, mas podia falar de outros casos, são parceiros onde que também estão abertos à facilidade de poderem fazer negócios, sejam eles negócios comerciais ou negócios de investimento com Portugal. Portugal tem toda a vantagem em receber o investimento desses países. Eu saúdo os investimentos que empresas brasileiras, empresas angolanas estão a fazer em Portugal. Também é importante que as empresas portuguesas
vejam os seus caminhos abertos nesses mercados para poderem internacionalizar as suas atividades quando assim o entenderem, com investimentos diretos. E aí que acha que deveria haver um papel mais interventivo da diplomacia económica, nomeadamente da AICEP? Sim, acho que este Governo tem consciência disso, se organizou para fazer face a esse desafio. Acho que há sinais muito positivos do esforço que tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, como a própria AICEP estão a fazer nesse sentido. Mas acho que os governantes portugueses não podem dormir na forma. Isso quer dizer o quê? Não podem dar por adquirido que, pelo facto de viajarem, visitarem esses países e serem bem recebidos, as coisas se concretizam. É preciso assegurar no dia-a-dia a execução das boas intenções. E o que é que falta, para da sua perspectiva? Para assegurar que esses direitos de reciprocidade são mais do que boas intenções. O que é que boas falta intenções na sua está o inferno perspectiva? cheio. O que é que falta? Não, acho que o Governo está a organizar-se nesse sentido. Agora, mas pelas suas palavras posso interpretar que falta fazer mais qualquer coisa, que aquilo que está a ser feito para já não chega. Há boa intenção, mas as ações não chegam. Há algumas coisas que têm vindo a ser conseguidas, mas há ainda um mar de, por exemplo, só para dar um exemplo, o Primeiro-Ministro português, quando esteve em Angola, em novembro, pediu expressamente às autoridades angolanas para darem um tempo antes de aumentarem as taxas aduaneiras de toda uma série de produtos que iam ser muito penalizados se concretizasse a intenção que o governo angolano tinha de aumentar as taxas aduaneiras de 30% para 50% ou até mais por cento a partir de 1 de janeiro. Bom, o Primeiro-Ministro deu a cara no sentido de ir a Angola e pedir para que esta... E chegou a ser criticado por isso. Bom, e a verdade é que, por enquanto, as taxas aduaneiras se mantêm aos níveis a que estavam, não foram aumentadas. Portanto, foi uma atitude importante, corajosa. O Primeiro-Ministro deu a cara por aquela medida e pediu expressamente e disse publicamente que tinha pedido. De facto, esse esforço produziu resultado. Agora é preciso acompanhar todos os projetos de intenções de investimento de empresas portuguesas em Angola, no Brasil, as intenções de exportação que temos para o mercado venezuelano e ver como é que se concretizam. E eu acho que a forma como este Governo se está a organizar, tanto pela atuação do seu Primeiro-Ministro, como do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas, como do próprio AICEP, dão sinais de esperança de que as coisas podem evoluir favoravelmente. E nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, relativamente à Angola, tem sido, já nos últimos anos, até pela própria atitude dos governantes angolanos, um mercado muito explorado, muito aberto às exportações portuguesas. Angola é já hoje o nosso quarto maior parceiro comercial. Acho que os dois países, Portugal e Angola, estão vocacionados para trabalharem e crescerem em conjunto. Tal como dizia, o governo angolano está a pensar aumentar a taxa de importação de cervejas de 30% para 60%. Conseguir ter essa fábrica em Angola seria uma forma de contornar esta situação? Não, nós para termos a fábrica em Angola só precisamos que os parceiros que temos tenham uma disponibilidade financeira para fazer um investimento connosco. É a única condição que falta, mas é uma condição essencial, como deve compreender. Portanto, essa é uma condição fundamental. A partir do momento em que o governo angolano decide que os empresários portugueses só podem investir em Angola tendo parceiros angolanos, é fundamental que os parceiros angolanos que são escolhidos ou que nos são indicados tenham a disponibilidade financeira, a capacidade de risco empresarial para poderem assumir os riscos com as empresas portuguesas. Como é que isso se resolve? Se me disserem, você pode investir em Angola e a empresa é detida pela Unicer em 80% ou 90%, esse problema não se põe. É um problema completamente menor. Mas aquilo que nos foi dito é, os senhores podem fazer a vossa fábrica em Angola, mas só podem ter 49%. Pronto, a partir do momento em que são essas as condições e que nós aceitamos, é fundamental que os outros sócios tenham a disponibilidade, o sentido do risco, o gosto, porque investir implica risco, não é uma renda adquirida, para acompanhar este investimento com a Unicer. E é aqui que as coisas, e é por este aspecto que as coisas têm estado paradas. E acha que vai conseguir desbloquear essa situação em breve? Acho que vamos conseguir desbloquear, mas não depende só da Unicer. A Unicer, naquilo que lhe diz respeito... Claro, 49%. Já desbloqueou há muito tempo o financiamento.
E no que diz respeito em financiamento, a Unicer tem sentido dificuldade em financiar-se junto da banca? A Unicer não está imune a este momento difícil que estamos a viver. Temos sentido uma pressão de muitos bancos, nomeadamente bancos portugueses, para procurarem não renovar ou diminuir o seu nível de exposição financeira à Unicer. A Unicer, felizmente, tem uma situação de balanço muito sólida. Vou-lhe só dar de 2 ou 3 pinceladas. Nós, nos últimos 5 ou 6 anos, que foram anos de crise, de estagnação económica e de uma concorrência muito agressiva, eu diria até algo irresponsável do ponto de vista financeiro, espero não ser mal entendido, no mercado das cervejas. Irresponsável no sentido do risco, é isso? No sentido financeiro. A Unicer, nos últimos 6 anos, neste clima de estagnação económica em Portugal e de uma concorrência extremada, conseguiu gerar pelas suas atividades de bebida, de venda de bebidas, das nossas marcas, mais de 300 milhões de euros de liquidez, que foram usados de 3 formas básicas. 110 milhões de euros foram pagos em dividendos aos nossos acionistas. Somos uma empresa que tem a preocupação de remunerar os seus acionistas de forma sistemática e consistente. Investimos 70 milhões de euros numa atividade nova que entendemos como uma atividade de responsabilidade social, a área do turismo, nomeadamente a requalificação do Parque de Vidago e a requalificação que ainda está em curso do Parque de Pedras, e diminuímos a nossa dívida de 320 milhões de euros para 190. Aliás, essa dívida neste momento é inferior até aos 190, porque continuamos a diminuí-la. E, portanto, isto significa que a Unicer, quando é confrontada com esta crise, tem um rácio de dívida versus cash flow operacional muito saudável, 2 ou inferior a 2, e, portanto, não tem uma pressão, um stress financeiro, e pode financiar os seus investimentos, tanto o investimento que queremos fazer em Angola, mas que não há meio de conseguirmos começar, como o investimento que queremos fazer na nossa fábrica em Lessa, aquilo de que estava a falar há pouco de Santarém, um investimento de 80 milhões de euros, que esse vamos mesmo fazer, porque só depende de nós e vai já arrancar neste mês de março, sem qualquer stress financeiro. Portanto, no fundo, essa solidez dá-lhe mais facilidade de acesso à banca quando precisa disso. Temos acesso à banca e diversificamos. Sim, porque os bancos portugueses estão num processo de desalavancagem, de correção dos seus balanços, e é verdade, mas é verdade que temos menor exposição aos bancos portugueses do que tínhamos há 2 ou 3 anos e que diversificamos a carteira de parceiros financeiros com que trabalhamos no setor de banca, mas há muitos bancos, felizmente, a concorrerem a emprestarem dinheiro à Unicer. Em relação às fábricas de que estávamos a falar, porque a opção de fechar a fábrica de Santarém e investir esses 80 milhões de euros na unidade de Lessa? Olha, foi uma decisão difícil, mas corajosa. Nós, durante o último ano e meio, ponderámos de facto o que é que devíamos fazer. Devíamos manter em atividade 2 fábricas, uma já com 50 anos, a de Lessa, e outra vai fazer 40, a de Santarém, procurando fazer pequenas atualizações dessas fábricas todos os anos, ou devíamos encarar de vez e de frente, com coragem, a vantagem que é para a Unicer, pensando no médio e no longo prazo, ter uma única fábrica, totalmente modernizada, com uma capacidade de produção superior àquela que tem as 2 em separado e capaz de competir com as melhores fábricas em todo o mundo, em toda a Europa, de cerveja. Foi uma decisão difícil, porque de facto o fácil é adiar em Portugal estas decisões. Mas aquilo que é bom para a Unicer é aquilo que tem que ser feito, é aquilo que tem que valer em termos de decisão. Foi uma opção para reduzir custos? Não foi só para reduzir custos, foi uma opção sobretudo para dotar a Unicer de uma estrutura industrial que seja uma estrutura de custos, uma estrutura totalmente moderna, com 2 novas linhas de enchimento, com uma fábrica totalmente moderna que compare com as melhores fábricas mundiais de cerveja e representa, ao mesmo tempo, de facto, a hipótese, a oportunidade de termos uma estrutura de custos muito mais competitiva, porque o nosso custo por produção de hectolitro vai ficar posicionado a um nível que é o melhor
de todas as empresas de cerveja que nós consideramos, com que nós nos comparamos na Europa. E o que é que isso acontece é importante, às isso é 133 pessoas que trabalham em Santarém? Nós temos neste momento em Santarém 3 atividades diferentes. Temos uma fábrica de cerveja, uma boa fábrica de cerveja, com linhas de enchimento muito adequadas e com uma equipa ótima a trabalhar nessa fábrica. Temos uma fábrica de refrigerantes e temos um centro logístico. No total empregamos cerca de 220 pessoas em Santarém. Bom, a unidade de refrigerantes e o centro logístico vão se manter. Portanto, no conjunto, vão dar emprego a cerca de entre 100, nós estamos a definir, a afinar os números, mas entre 100 a 120 pessoas. Acredito que mais próximo dos 120 do que das 100 pessoas. Portanto, aquilo que pode estar em causa em Santarém é, de facto, as pessoas que trabalham hoje na fábrica de cervejas. Que são quantas exatamente? Nós temos a população que trabalha em Santarém está dividida entre as 3 unidades, não é? Mas no final do dia, com o investimento que vamos fazer em Lessa e o desinvestimento que vamos fazer na fábrica de cervejas em Santarém, eu diria que há cerca de 100 pessoas que deixam de ter lugar em Santarém. O que nós estamos a fazer é a convidar todas estas pessoas para se deslocarem para Lessa. E tem lugar para todas essas? E garantimos lugar para todas. Garantimos lugar a todas. Porque este investimento não é feito para poupar postos de trabalho na Unicer. Este investimento é feito para dotar a Unicer da melhor fábrica de cervejas em toda a Europa e de uma estrutura de custos competitiva que lhe permita competir com qualquer concorrente, por mais duro que seja, nos próximos 10 a 20 anos. E, portanto, para nós não tem problema nenhum que haja mais 10 ou 20 pessoas a trabalhar do que aquilo que seria estritamente necessário em Lessa do Baldio. Daí que estejamos a oferecer trabalho, emprego, nas mesmas condições que tinham as pessoas em Santarém e com um subsídio de mobilidade, que ainda está em processo de negociação, mas fizemos uma primeira proposta, a todas as pessoas que trabalham em Santarém e que queiram continuar a trabalhar na Unicer, mudando-se para Lessa. Qual é que tem sido a receptividade dos trabalhadores? E a receptividade tem sido boa. Tem sido boa. Nós estamos a ouvir todos os trabalhadores, temos um gabinete de apoio montado em Santarém, que trabalha de forma permanente. Temos vindo a ouvir todos os trabalhadores e, neste momento, já há uma manifestação de intenção, de primeira vontade, de cerca de 75 pessoas que se predispõem ou como primeira opção, há 20 como primeira opção, ou como segunda opção, há 50 que colocam como segunda opção, irem para Lessa. Preferem ir para Lessa do que deixar de trabalhar na Unicer. E, portanto, esta é a nossa aposta, tentar transferir todas as pessoas que não tenham lugar em Santarém para Lessa. É evidente que há pessoas que, no final de todo este processo de reflexão, não terão lugar nem em Santarém e preferem não ir para Lessa. Bom, para essas... Será sempre uma opção. Será uma opção das pessoas. Do trabalhador. Certo. A Unicer não vai despedir ninguém. A Unicer, por sua iniciativa, não vai dispensar ninguém. A única coisa que dizemos é, nós em Santarém só temos lugar para 100 a 120 pessoas. As que não estiverem em lugar têm lugar ou em Lessa ou procuraremos lugar noutros postos da empresa. Nós também temos outros locais de trabalho. As pessoas que quiserem continuar em Santarém, que não tenham lugar nas nossas fábricas de Santarém, nós continuaremos a trabalhar com elas até ao fecho de Santarém, que só ocorrerá dentro de 1 ano e 1 mês, e depois pagaremos um pacote indenizatório que será substancialmente superior, cerca de 50% superior, àquilo que a lei nos obriga nestas circunstâncias. Portanto, no final, a decisão, que não é uma decisão fácil, eu sei que não é uma decisão fácil, não estou a dizer que é uma decisão fácil, mas a decisão relativamente ao futuro de cada uma das pessoas que trabalham em Santarém, que não tenham lugar em Santarém, é das próprias pessoas que lá estão. A Superboc, que é um dos principais produtos comercializados pela Unicer, perdeu a liderança para a Sagres em 2008, salvo erro. Desde então, não recuperou a liderança. Há alguma estratégia da Unicer para recuperar esta cota de mercado? A Superboc é a marca de cerveja portuguesa que mais vende em todo o mundo. Nós, se considerarmos as vendas que fazemos em Portugal e fora de Portugal, somos seguramente, posso lhe garantir, a marca de cerveja a marca portuguesa de cerveja que mais vende em todo o mundo. Aliás, a Unicer continua a produzir cerveja para Portugal e para as suas vendas no exterior
num volume que é 30% superior àquilo que faz a nossa concorrência. Portanto, às vezes, os anúncios e as campanhas mediáticas, mesmo os melhores responsáveis de comunicação, não conseguem disfarçar aquilo que são os factos. A Unicer é uma empresa maior do que a Central Ser, mas mais importante do que a dimensão do nosso negócio são os nossos resultados. Quer dizer, eu falo com grande orgulho dos resultados que nós tivemos em 2007, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011. Então, se eu percebi, está-me a dizer que não é verdade que a Superboc tenha perdido a liderança para no mercado português, nós estamos no mercado doméstico, no mercado doméstico, que eu compreendo, que para uma subsidiária de uma multinacional, a única coisa que interessa é, de facto, aquilo que se passa neste retângulo com 10 milhões de portugueses. No mercado doméstico, de facto, há 2 ou 3 anos, como dizia bem, e de acordo com os dados Nielsen, que têm a fiabilidade que têm, nós deixámos de ser o número 1 e passámos a ser um número 2, com uma posição muito próxima do número 1. A marca Superboc, em termos de companhia, nós depois temos mais 2 marcas, temos uma liderança partilhada no negócio das cervejas. Agora, para mim, aquilo que é importante é como é que se traduzem vendas em resultados. E eu posso lhe garantir, Marta, que os resultados da Unicer, resultados líquidos por litro ou hectolitro vendido, são talvez 3 ou 4 vezes superiores àqueles que tem a nossa concorrência. Nós, disse-lhe, gerámos 300 milhões de euros de cash nos últimos anos que distribuímos da forma como eu lhe contei. Eu tenho dúvidas que a minha concorrência multinacional tenha gerado sequer 1/5 deste cash ao longo dos últimos 5 ou 6 anos. E, portanto, é importante ter posições de mercado relevantes. Nós orgulhamos-nos também da liderança que temos nas cervejas a nível internacional, onde temos cerca de 75% de cota de mercado. Orgulhamos-nos de ter uma posição de liderança no mercado das águas, mas aquilo que é preciso perceber, e eu acho que às vezes o jornalismo em Portugal que se faz na área da economia deixa-se avalia as coisas muito pela superfície, pela espuma. Aquilo que é preciso perceber é como cotas de mercado fortes, vigorosas, se traduzem em resultados. E eu, na Unicer, tenho estado sempre completamente à vontade para poder falar não só das cotas, mas, sobretudo, dos resultados. Às vezes não vejo a minha concorrência tão à vontade para falar dessas matérias. Diz até que não lhe está permitido falar sobre esse assunto. António Pires de Lima, já voltamos a falar para uma segunda parte deste Grandes Negócios. Interrompemos então para o curto intervalo. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.